Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 6. Um fio solto. Depois de ter capturado um espreno, é possível começar a projetar um fabrial adequado. É um segredo bem guardado dos artefabrianos que os esprenos, quando aprisionados, respondem de forma diferente a cada tipo de metal. Se quisermos controlar o dispositivo, é essencial possuir uma carcaça de arame, ou seja, uma gaiola, para o fabrial. Palestra sobre mecânica de fabriais apresentada por Navani Collin à Coalização de Monarcas, Uritiru, Gezevan, 1175. Radiante recuou, com o saco cobrindo sua cabeça, e pressionou os dedos contra a pedra fria da parede enquanto a gritaria continuava. Sim, aquela era a voz de Adolin. Como ela havia temido, ele fora resgatá-la. Radiante pensou em tirar o capuz, invocar sua espada fractal e exigir que os conspiradores se rendessem. Contudo, sabia o que Vel e Shallan queriam. Precisavam se encontrar com Yalai cara a cara. Ela ouviu algo raspando ali perto e se voltou para o barulho. Rocha com rocha, e algum tipo de mecanismo se mexendo. Ela avançou mesmo sem enxergar. Levem-me, gritou. Não me deixem com eles. Tudo bem, disse Ulina de algum lugar próximo. Vocês dois, peguem-na. Você, guarde a passagem do lado de dentro. Tente emperrar o mecanismo para que permaneça fechado. Rápido. Mãos rudes agarraram Radiante pelos ombros e a puxaram, conduzindo-a pelo que parecia. Pelos ecos das pegadas. Um túnel. Atrás deles, o barulho de pedra raspando em pedra continuou, cortando o ruído da escaramuça nos abismos. Radiante tropeçou e caiu de joelhos de propósito para que pudesse colocar as mãos no chão. Pedra lisa e cortada, feito com uma espada fractal, suspeitou. Os outros a forçaram a se levantar e a empurraram para subir uma rampa. Não removeram o saco, mesmo quando ela protestou que não era necessário. Bem, um túnel fazia sentido. Aquele acampamento de guerra havia sido ocupado por Sadeias e Alai durante anos antes de todos os outros se mudarem para Uritiru. Óbvio que eles iam querer ter uma rota de fuga secreta, particularmente nos primeiros anos nas planícies, quando todo mundo, de acordo com Adolin, tinha muita certeza de que os principados se fragmentariam e começariam a lutar uns contra os outros. Depois de um tempo, o túnel enfim deu em outra porta, que se abriu para o que parecia ser uma sala pequena. Um porão, talvez. Aquilo não era muito comum nas planícies quebradas, pela facilidade de inundações, mas os olhos claros mais ricos possuíam lugares como aquele para deixar o vinho gelado. Os conspiradores murmuravam sobre o que fazer. 4 pessoas, a julgar pelas roupas farfalhando, estavam removendo as túnicas. Deviam estar usando roupas comuns por baixo. Rubro não estava presente. Havia apertado o braço dela para avisá-la. Então ela estava sozinha. Os outros a fizeram subir alguns degraus e sair para o ar livre. Dava para sentir o vento nas mãos e o calor do sol na pele. Estava se fingindo de maleável e dócil, embora estivesse pronta para atacar caso fosse algum tipo de truque e tentassem feri-la. Conduziram-na pelas ruas rapidamente, ainda com o capuz. Shallan assumiu o controle, já que ela possuía uma incrível, provavelmente sobrenatural, habilidade de sentir e memorizar direções. Mapeou o caminho mentalmente. Crenguejinhos sorrateiros. Eles a conduziram em uma volta dupla até terminarem perto de onde haviam emergido do porão.
A caminhada havia levado poucos minutos, então estavam perto da borda leste do acampamento de guerra. Talvez a fortaleza ali? Nesse caso, ela estaria perto das antigas madeireiras de Sadeias, onde Kaladin havia passado meses montando a Ponte 4 com os homens arrasados entregues àquele lugar para morrer. Ela se perguntou se alguém na área havia achado estranho que estivessem conduzindo uma mulher com um saco na cabeça por aí. A julgar por quão perturbados todos pareciam quando finalmente a arrastaram para dentro de um edifício, eles não estavam pensando com muita clareza. Forçaram-na a se sentar em uma cadeira. Então saíram, as botas batendo na madeira. Ela os ouviu discutindo em uma sala próxima. Com cuidado, Vel estendeu a mão e removeu o capuz. O cultista que ficara para vigiá-la. Um homem alto com uma cicatriz no queixo. Não exigiu que o colocasse de volta. Ela estava sentada em uma cadeira de madeira junto da porta de uma sala de pedra com um grande tapete circular que não fazia muito para dar vida à câmara sem outros adereços. Os edifícios dos acampamentos de guerra eram muito parecidos com fortalezas. Poucas janelas, pouca ornamentação. Shallan sempre considerara Sadeias um falastrão. Uma fortaleza como aquela e o túnel de fuga por onde havia passado fizeram Vel repensar sua opinião. Ela repassou as lembranças de Shallan, e o que Vel viu no homem foi pura astúcia. Shallan não se lembrava muito de Alai, mas Vel sabia que deveria ser cuidadosa. O grão-príncipe Tanadal havia começado aquele novo reino nos acampamentos de guerra, mas logo depois de Alai se instalar ali, Tanadal havia sido encontrado morto, supostamente esfaqueado por uma prostituta. Vamá, o outro grão-príncipe que não havia apoiado Dalinar, fugira dos acampamentos de guerra durante a noite. Pareceu acreditar na mentira de Alai de que Dalinar ordenara o assassinato. Foi assim que restou apenas Alai Sadeias como a única figura verdadeiramente poderosa nos acampamentos de guerra. Ela tinha um exército, havia cooptado os filhos da honra e estava exigindo tarifas das caravanas comerciais. Aquela mulher permanecia um espinho, um lembrete do velho reino de Aletikar, cheio de olhos claros em conflito, sempre de olho nas terras uns dos outros. Vel prestou o máximo de atenção na discussão na sala ao lado. Os conspiradores pareciam frustrados por terem perdido tantos no ataque. Estavam frenéticos e preocupados com a possibilidade de tudo estar desmoronando. Por fim, a porta se abriu e 3 pessoas saíram bruscamente. Vel reconheceu Lina, a mulher de que havia suspeitado devido à voz. Em seguida, apareceu um soldado olhos claros nas cores de Sadeias. O guarda gesticulou para que Vel entrasse. Então ela se levantou e enfiou a cabeça na sala com cuidado. Era maior do que a antecâmara, com janelas muito estreitas. Apesar da tentativa de suavizá-la com um tapete, sofás e almofadas, ainda parecia uma fortaleza. Um lugar para olhos claros se enclausurarem durante tempestades ou recuarem se atacados. E Alai Sadeias estava sentada à mesa do outro lado da sala, envolta em sombras, longe das janelas e das lâmpadas de esferas brilhantes nas paredes. Perto dela havia uma grande arca com tampa deslizante. Tudo bem, pensou Vel, avançando. Nós a encontramos. Já decidimos o que vamos fazer com ela. Sabia o que Radiante queria. Fazer com que Alai dissesse algo incriminador para então capturá-la. Vel, contudo, não havia insistido naquela missão apenas para coletar evidências para Dalinar, tampouco porque os sangue-espectros viam Alai como uma ameaça. Havia topado porque aquela mulher continuava a ameaçar tudo que Shallan amava. Dalinar e Jasnah precisavam manter o foco no verdadeiro objetivo: retomar Aletikar. Por isso, Vel havia decidido que cortaria aquele fio solto em particular. Adolin havia matado o grão-príncipe Sadeias em um momento de sincera emoção. Vel estava ali para concluir o trabalho que ele havia começado. Naquele dia, Vel pretendia assassinar Alai Sadeias. Para Kaladin, a coisa mais difícil no mundo era não fazer nada. Era excruciante assistir a um dos seus soldados lutar pela própria vida contra um oponente hábil e perigoso e não poder ajudar. Leshui era um ser extremamente antigo. O espírito de uma cantora morta havia muito tempo transformado em algo parecido com um espreno. Uma força da natureza. Sigzil era um lutador capaz, mas estava longe de ser o melhor da ordem.
Seus verdadeiros talentos eram a compreensão de números, o conhecimento de outras culturas, e sua habilidade de permanecer focado e tomar decisões práticas em situações em que outros perdiam a cabeça. Ele foi rapidamente forçado a adotar uma postura defensiva. Li Shui investia contra ele, golpeando com a lança, até que fez um movimento em curva e o atacou pelo flanco. Ela fluía habilmente de um ataque para o outro, forçando Sigzil a continuar girando, quase sem conseguir parar e se desviar dos golpes. Kaladin se projetou para a frente, segurando sua lança com mais força. Era vital que sua equipe seguisse o código de honra dos Celestiais. Contanto que o inimigo concordasse com combates individuais, seus soldados nunca corriam o perigo de ser sobrepujados ou exterminados. No chão, as forças podiam brutalizar impiedosamente umas às outras, mas ali, no céu, haviam adotado uma postura de respeito mútuo. O respeito entre combatentes que podiam matar uns aos outros, mas como se estivessem em um torneio, não em uma chacina. Se quebrasse aquela regra tácita e atacasse Li Shui, aquele acordo frágil terminaria. Li Shui avançou e varou o peito de Sigzil com a lança. A arma o empalou por completo, despontando nas costas do uniforme azul, coberta de sangue. Ele se debateu, arquejando e com luz das tempestades vazando da sua boca. Li Shui cantarolou um tom alto e a gema da sua lança começou a brilhar, sugando a luz das tempestades da presa. Kaladin grunhiu, as mortes de tantos com que havia falhado surgindo diante dos seus olhos. Tien, Nauma, Ellocar, estava de novo naquele terrível pesadelo no palácio de Kholinar, onde seus amigos haviam matado uns aos outros. Gritos, luzes, dor e sangue se misturavam até formar uma só imagem. Um homem que Kaladin havia jurado proteger caído no chão. A lança de Moash atravessando o corpo dele. Não! Gritou Kaladin. Não podia assistir aquilo sem fazer nada. Não podia. Ele se projetou, mas Li Shui o encarou e o fez hesitar. Ela arrancou a lança do peito de Sigzil pouco antes de a luz das tempestades dele se esgotar. O corpo de Sigzil amoleceu no ar e Kaladin o agarrou. O homem piscava, zonzo, agarrado à lança fractal prateada. Solte sua arma. Disse Kaladin a ele. E se curve diante dela. O quê, senhor? Sigzil franziu a testa enquanto sua ferida se curava. Solte sua arma e se curve diante dela. Repetiu Kaladin. Sigzil, confuso, fez o que ele solicitava. Li Shui assentiu. Volte para a nave e permaneça sentado durante o resto da batalha. Fique com os escudeiros. Ordenou Kaladin. Sim, senhor. Disse Sigzil e se afastou flutuando, a mão sobre o buraco ensanguentado no casaco. Li Shui olhou para o lado. A uma curta distância, parado no ar sem arma alguma, estava o Celestial que Kaladin havia derrotado mais cedo. Li Shui não deveria ligar para o fato de Kaladin ter poupado a criatura. Havia sido um gesto tolo em relação a um ser que podia renascer a cada nova tempestade. Por outro lado, Li Shui devia saber que, se Sigzil fosse morto, um novo radiante poderia ser elevado usando o espreno dele. Não era exatamente a mesma coisa. De fato, se fosse considerar o alívio de Kaladin, havia uma enorme diferença. Mesmo assim, quando Li Shui ergueu sua lança, Kaladin ficou feliz em aceitar o desafio. No convés intermediário da quarta ponte, Navani contabilizou outra família e indicou-lhes uma seção marcada e numerada do porão. Os fervorosos foram rápidos em fornecer conforto para a família preocupada. Crianças de olhos enormes agarradas a cobertores se acomodaram, várias delas fungando. Os pais organizavam sacos com roupas e outras posses que conseguiram empacotar às pressas. São poucos os que estão se recusando a partir, disse o fervoroso Falilar em voz baixa para Navani, repuxando a barba totalmente branca ao conferir a lista de nomes. Preferem continuar vivendo sob opressão a abandonar a terra natal. Quantos? Perguntou ela. Não muitos. 15 pessoas. De resto, a evacuação está indo mais rápido do que eu havia estimado. Os refugiados, obviamente, já estavam preparados para se mudar.
e a maioria dos nativos já havia sido forçada a dividir moradias com seus vizinhos para entregar suas casas aos parchamanos. Então por que está tão preocupado? Indagou Navani, fazendo uma anotação em sua lista. Ali perto, Renarin havia se aproximado da família com as crianças fungando e invocou um pequeno globo de luz, então começou a quicá-lo entre as mãos. Uma coisa tão simples, mas as crianças que assistiam arregalaram os olhos, esquecendo seu medo. A esfera de luz era de um azul intenso. Parte de Navani achava que devia ser vermelha, para revelar a verdadeira natureza do espreno que se abrigara dentro de Renarin. Um espreno de vazio, ou pelo menos o espreno comum corrompido para o lado do inimigo. Nenhum deles sabia o que fazer com aquele fato, Renarin menos ainda. Como a maioria dos radiantes, ele não sabia o que estava fazendo quando começou. Agora que havia formado o laço, era tarde demais para voltar atrás. Renarin alegava que o espreno era confiável, mas havia algo de errado em relação aos poderes dele. Haviam conseguido recrutar vários sentinelas da verdade comuns, que podiam criar ilusões como Shala. Renarin não tinha essa habilidade, apenas a de invocar luzes, que às vezes faziam coisas esquisitas e incomuns. Tem tanta coisa que ainda pode dar errado, disse Falilar, chamando a atenção de Navani de volta. E se nós subestimamos o peso que as pessoas vão adicionar à nave? E se o desgaste rachar gemas mais rápido do que planejamos? As hélices mal funcionam. Não é um desastre, Luminosa, mas temos muito com o que nos preocupar. Ele puxou a barba novamente. Era espantoso que ainda tivesse pelos àquela altura. Navani deu um tapinha amistoso no braço dele. Se Falilar não tivesse algo com se preocupar, enlouqueceria. Faça uma inspeção visual das gemas, então verifique seus cálculos pela segunda vez. Terceira vez, a senhora quer dizer? Sim, suponho que sim. Manter a cabeça ocupada. Parar de me preocupar. Ele levou a mão à barba, então a enfiou no bolso da sua túnica de fervoroso. Navani passou sua lista de verificação para outro fervoroso, então subiu os degraus até o convés superior. Dalinar disse que reabriria sua perpendicularidade em breve e ela queria estar lá, com o lápis na mão, quando ele fizesse isso. Lá embaixo, o povo da cidade continuava se aglomerando e olhando para a estranha batalha acima. Toda aquela curiosidade realmente ia perturbar o plano de embarcação ordeira que ela havia encomendado. Na próxima vez, faria com que os fervorosos bolassem um segundo plano que indicasse quanto tempo poderia levar se uma batalha estivesse ocorrendo. Bem, pelo menos só os celestiais estavam ali. Eles tendiam a ignorar civis, considerando-os pouco mais do que obstáculos do campo de batalha. Outros grupos de moldados eram muito mais brutais. A estação de comando estava praticamente vazia, pois todos os fervorosos haviam sido recrutados para confortar e guiar as pessoas da cidade a bordo. Apenas Rushu permaneceu, contemplando distraidamente os corredores dos ventos voadores, com o caderno aberto. Droga! A bela e jovem fervorosa deveria estar catalogando os estoques de comida da cidade. Rushu era brilhante, mas, como uma esfera, tendia a brilhar em todas as direções, a menos que se concentrasse com cuidado. Luminosa! Disse Rushu, enquanto Navani se aproximava. A senhora viu aquilo. Aquela moldada ali, a que está lutando com o alto marechal Kaladin, deixou um dos corredores dos ventos vivo depois de perfurá-lo. Tenho certeza de que ela apenas se distraiu com a chegada de Kaladin. Respondeu Navani, olhando para Dalinar, que estava à frente. O grande carregador de pontes Papaguampas havia assumido uma posição perto de Dalinar e conferia alguns sacos de suprimentos que Rushu aparentemente esqueceu. Navani não deixou de perceber que a filha dele, a Fractária, também estava muito perto dali. Kaladin havia sido promovido para além de um simples guarda-costas, mas mesmo assim tendia a ficar de olho em Dalinar. Que o Todo-Poderoso o abençoasse por isso. Luminosa, juro que tem algo estranho nessa batalha. Há corredores dos ventos demais ociosos, sem lutar, comentou Rushu. Reservas, Rushu. Vamos, deixe que meu marido se preocupe com a tática. Nós temos outro dever. Retrucou Navani. Rushu suspirou, mas obedeceu. Enfiou o caderno debaixo do braço e acompanhou Navani. Dalinar estava parado,
com as mãos às costas, assistindo ao combate. Como Navani havia esperado, ele relaxou a postura, então levou as mãos para os lados como se estivesse segurando algum tecido invisível. Ele juntou as mãos e a perpendicularidade se abriu como uma rajada de luz. Esprenos de glória, parecidos com esferas douradas, começaram a girar ao redor dele. Navani teve uma visão melhor de Shadesmar dessa vez. E mais uma vez ouviu aquele som. Aquilo era novidade, não era? Embora não se considerasse talentosa para desenhar, pelo menos comparada a uma mestra como Shala, esboçou o que viu, tentando capturar uma imagem daquele lugar com o sol estranho sobre um mar de contas. Poderia usar os sacroportais para visitá-lo pessoalmente, se desejasse, mas havia algo de diferente naquelas visões. O que você viu? Perguntou ela a Rushu. Eu não vi nada, luminosa. Eu senti alguma coisa, como uma pulsação, uma batida potente. Por um momento, senti como se estivesse caindo na eternidade. Disse Rushu. Escreva isso. Mandou Navani. Capture essa sensação. Certo, disse Rushu, abrindo o caderno novamente. Ela olhou para cima no momento que Kaladin passava raspando sobre o convés, perigosamente perto, seguido por um dos moldados. Se concentre, Rushu. Recomendou Navani. Se a senhora deseja representações ou descrições de Shadesmar, a rainha Jasná liberou os diários das viagens que fez por lá. Contou Rushu. Estou ciente disso. Replicou Navani, ainda desenhando. E eu li os diários. Pelo menos, aqueles que lhe dera Jasná. Mulher tormentosa. Então por que precisa da minha representação? Perguntou Rushu. Estamos procurando outra coisa. Respondeu Navani, olhando para Dalinar, depois protegendo os olhos que lacrimejavam. Ela pescou e acenou para que Rushu a seguisse de volta ao posto de comando próximo. Há algum lugar além de Shadesmar, um lugar onde Dalinar obtém esse poder. Muito tempo atrás, a torre era mantida por um vinculador como meu marido. E, pelo que o Espreno disse, concluo que a torre também recebia poder daquele lugar além de Shadesmar. A senhora ainda está preocupada com isso, luminosa? Rushu franziu os lábios. Não é culpa sua que não tenhamos decodificado os segredos da torre. É um enigma que ninguém espera que uma única mulher, ou um exército de mulheres, possa decifrar em apenas um ano. Navani fez uma careta. Era tão transparente assim. Não é apenas sobre a torre, Rushu. Todo mundo está elogiando a eficácia da nave. O luminobre Kimakil está imaginando frotas inteiras de aeronaves obscurecendo o sol. Dalinar fala em mobilizar dezenas de milhares de tropas em um assalto a Colinar. Eu não acho que nenhum dos dois compreenda realisticamente quanto trabalho é necessário para manter esta única nave no ar. Centenas de trabalhadores em Uritiru girando manivelas para subir e baixar a nave, disse Rushu, concordando. Dezenas de chules para movê-la lateralmente. Milhares de fabriais para facilitar os dois movimentos, todos precisando ser reinfundidos sem parar. Sincronização cuidadosa através de meia dúzia de telepenas para coordenar manobras. Sim, é muito improvável que pudéssemos colocar em funcionamento mais de 2 ou 3 desses veículos. A menos, disse Navani, batendo com a ponta do dedo nas suas anotações. Que descubramos como os antigos faziam a torre funcionar. Se soubermos esse segredo, Rushu, poderemos não só restaurar Uritiru, como energizar essas aeronaves. Poderemos até criar fabriais além de tudo que já se imaginou. Rushu inclinou a cabeça para o lado. Legal. Vou escrever minhas impressões. Isso é tudo. Só. Legal. Eu gosto de grandes ideias, luminosa. Isso impede que meu trabalho se torne chato. Ela olhou para o lado. Mas ainda estou achando estranho o número de corredores dos ventos que estão parados. Rushu, disse Navani, esfregando a testa. Tente se concentrar. Bem, eu tento. E simplesmente fracasso. Tipo aquele sujeito ali. O que ele está fazendo? Não está vigiando a nave. Não está ajudando os refugiados. Não deveria estar lutando. Ele deve ser um batedor. Sugeriu Navani, seguindo o olhar de Rushu até a borda da nave, para os férteis campos rochosos. É óbvio que ele... Navani perdeu o fio da meada quando avistou o homem em questão parado sobre uma colina,
distintamente afastado da batalha. Navani entendia por que Rushu havia pensado que ele era um corredor dos ventos. Estava usando um uniforme com o corte exato da Ponte 4. De fato, Rushu, que prestava atenção nas coisas mais estranhas, mas nunca parecia notar detalhes importantes, poderia já ter visto aquele homem nas fileiras deles. Ele estivera bastante ao lado de Kaladin durante os primeiros meses da transição da Ponte 4 para o exército de Dalinar. Rushu não notou o fato de que o uniforme daquele homem era preto, e que ele não usava insígnia alguma no ombro, que seu rosto estreito e figura esguia o marcavam como um homem interdito, um traidor. Moash, o homem que havia matado o filho de Navone. Apesar da distância, ele pareceu encontrar os olhos dela. Então brilhou com luz das tempestades, se saiu de vista atrás da colina. Navani ficou paralisada de choque. Então arquejou, sentindo uma onda de calor atravessá-la, como se houvesse saído sob um sol ardente. Ele estava ali. Aquele assassino estava ali. Ela correu até um dos escudeiros dos corredores dos ventos no convés. Vá! Gritou ela para ele, apontando. Avise os outros. Moash, o traidor, está aqui. Kaladin voltou a perseguir Leshui através do campo de batalha caótico. O voo deu a ele a chance de avaliar rapidamente como seus soldados estavam se saindo, o que foi encorajador. Muitos haviam rechaçado o oponente. O grosso dos celestiais flutuava em um perímetro amplo, fora dos combates. Kaladin suspeitava que haviam compreendido que não dava para ver muita coisa olhando a nave de fora. Sem apoio de tropas terrestres nem de outros moldados, os celestiais não pareciam querer se arriscar totalmente. Havia lutas ainda em andamento, e a de Kaladin era a mais furiosa. De fato, ele tinha que se concentrar por completo na perseguição para não perder Leshui de vista. Kaladin percebeu que estava sorrindo de orelha a orelha ao segui-la através de uma curva aberta, zigue-zagueando e se desviando de outros combatentes. Quando começara a treinar, pensara que manobras como aquela eram impossíveis. Para executá-las, precisava encerrar e renovar as projeções de modo inconsciente, uma atrás da outra, em vários ângulos, enquanto esculpia seu movimento com o vento para evitar obstáculos. Havia aprendido a fazer aquelas manobras, se não com facilidade, pelo menos com regularidade. Isso o fazia pensar em tudo que os corredores dos ventos seriam capazes de executar se treinassem bastante. Leshui parecia querer passar por todos os combatentes no campo de batalha, forçando Kaladin a se reorientar constantemente. Um teste. Ela queria pressioná-lo, ver quão hábil de fato era. Deixe-me chegar perto e vou mostrar quão hábil eu sou. Pensou ele, saindo da rota e voando para baixo para interceptá-la. Kaladin chegou perto o bastante para atacar com a lança. Leshui se desviou, então disparou para o lado. Ele se projetou atrás dela e os dois uniram pelo ar, paralelos ao chão, dando voltas um no outro para tentar acertar um golpe. O vento exercia uma grande força, puxando a lança dele. Naquela velocidade, era como duelar em uma grande tormenta. Eles se afastaram da cidade e da batalha principal. Kaladin fez com que Sil tomasse a forma de espada, mas Leshui estava preparada e deslizou a lança pelas mãos para segurá-la perto da ponta. Então mergulhou e desferiu um ataque contra o pescoço de Kaladin, desequilibrando o próximo golpe dele. Kaladin levou um corte no pescoço, mas não tão fundo a ponto de extrair sua luz das tempestades. Ele se afastou um pouco mais, ainda voando paralelo a ela, com o vento fazendo seu cabelo estalar e se embaraçar. Não queria ficar isolado, então fez a curva de volta para o campo de batalha principal. Leshui o seguiu. Pelo jeito, ela havia chegado à conclusão de que ele podia acompanhar seu ritmo e agora queria lutar. A curva os conduziu de volta à mansão, pelo lado norte. Aquele terreno era familiar para Kaladin. Ele havia brincado naquelas colinas com Tien. Foi bem ali onde tocara pela primeira vez uma lança. Bem, na verdade, um pedaço de pau que ele fingia que era uma lança. Foco. É hora de lutar, não de ficar lembrando o passado. Só que, aquele não era um campo de batalha aleatório nas colinas devolutas. Pela primeira vez na vida, ele conhecia o terreno.
melhor do que qualquer outro naquela batalha. Sorriu. Então se aproximou de Leshui para um embate, desacelerando e conduzindo-os para leste. Permitiu que ela cortasse seu braço, então recuou como se estivesse chocado. Disparou para o chão, nivelando sua altitude e zunindo entre as colinas, com Leshui na sua cola. Ali. É aquela ali. Pensou ele. Kaladin pairou baixo na encosta de uma colina e puxou seu cantil do cinto. Ali, a sotavento da colina, a rocha havia sido escavada no formato de uma caverna para armazenar equipamentos. E, assim como quando ele era jovem, a porta estava ligeiramente aberta e incrustada com os casulos de Lurgues. Pequenas criaturas que passavam os dias escondidas em suas tocas à espera de que a chuva as despertasse. Kaladin derramou água do cantil sobre a porta. Então largou e foi até a colina seguinte, detendo-se junto ao chão. Ouviu Leshui se aproximar. Ouviu o farfalhar de tecido e deduziu que ela desacelerara. Havia encontrado o cantil descartado. Kaladin espiou e a avistou flutuando entre as colinas, uns 60 centímetros acima do chão, com a cauda longa de tecido se arrastando sobre as pedras. Ela fez um círculo lento na tentativa de localizá-lo. Os Lurgues começaram a cair dos casulos, pensando que a chuva havia chegado. Saltitavam, fazendo com que a porta estalasse. Leshui girou e apontou a lança para as criaturas. Kaladin disparou contra ela, que quase reagiu a tempo, mas, tão perto do chão, sua lança longa era um obstáculo. Leshui teve que movê-la para segurá-la mais perto da ponta para atacar, o que deu a Kaladin a chance de golpear seu peito com a lança sil recém-encurtada. Ele a acertou no ombro, fazendo-a arquejar de dor. Leshui se desviou do golpe seguinte, mas de novo teve dificuldade de manobrar a lança enquanto ele cortava sua perna. Por um momento, o embate foi total. Leshui largou a lança e puxou uma espada curta do cinto. Então se aproximou mais do que Kaladin esperava, desviando a lança dele e tentando agarrá-lo pelo braço. A carne cinza dela se curou devagar, dando tempo para que ele a golpeasse com o ombro, fazendo-a grunhir. Quando Leshui tentou deslizar a espada em direção ao pescoço dele, Kaladin a desviou com o escudo sil que apareceu no seu braço. Leshui investiu contra ele para fazê-lo recuar. Então agarrou sua lança e subiu rumo ao céu. Kaladin a seguiu, com a própria lança se materializando diante dele, e a alcançou antes que a guerreira ganhasse velocidade suficiente para se esquivar. Ela foi forçada a se defender dos ataques com golpes amplos, ficando cada vez mais descuidada, até que Kaladin aproveitou a oportunidade e fez a lança sil desaparecer no exato momento em que a inimiga a bloqueava. Então, enquanto Leshui reagia ao bloqueio fracassado, a lança voltou a se materializar e ele a acertou direto no dor. Leshui havia manuseado sua lança para atacar exatamente como ele fizera. A arma dela o atingiu no ombro, espelhando o ferimento que ele infligira no outro ombro dela. Kaladin sentiu sua luz das tempestades ser drenada pela lança da oponente. Parecia que sua própria alma estava sendo extraída. Aguentou firme, sugando toda a luz restante das esferas recarregadas nas bolsas, então forçou sua lança a penetrar mais fundo na ferida de Leshui até que lágrimas escorressem dos cantos dos olhos dela. Leshui sorriu. Ele abriu um sorriso enorme de volta, mesmo enquanto ela continuava drenando sua vida. Afastou-se bruscamente quase ao mesmo tempo que ela. Leshui levou a mão livre à ferida e Kaladin estremeceu. Uma geada envolvia seu uniforme enquanto uma grande quantidade de luz das tempestades preenchia o ferimento. Aquilo havia lhe custado caro. Seu estoque estava perigosamente baixo e Dalinar havia feito outra pausa na perpendicularidade. Leshui o encarou, ainda no ar. Então Kaladin ouviu os gritos. Sobressaltou-se, voltando-se para o barulho. As pessoas estavam gritando por socorro. Sim, a mansão do senhor da cidade estava pegando fogo. Nuvens de fumaça exalavam das janelas quebradas. Kaladin estava tão concentrado no duelo que não havia notado. Sem se distrair de Leshui, vasculhou a região. A maior parte das pessoas havia chegado à nave, e os outros corredores dos ventos estavam recuando. Os dançarinos de precipícios já estavam a bordo, mas havia um pequeno grupo de pessoas diante da mansão pegando fogo. Uma delas era quase meio metro mais alta que as outras.
Uma silhueta enorme em vermelho e preto, com uma carapaça perigosa e cabelo longo da cor de sangue seco. O moldado de mais cedo, aquele que podia se transformar em uma linha vermelha de luz. Ele havia reunido os soldados pachamanos que Kaladin mandara embora da cidade. Vários estavam abordando os moradores, jogando-os no chão, ameaçando-os com armas e fazendo com que gritassem de dor e pânico. Kaladin sentiu uma fúria ardente. O moldado fora atrás dos civis, ouviu um murmúrio irritado ao lado. Leshui havia se aproximado mais do que ele deveria ter deixado, mas não o atacou. Ela fitou o moldado e seus soldados abaixo e o som do seu canto furioso se intensificou. Ela o encarou, então apontou como queixo para o moldado e para as pessoas que estavam em pânico. Kaladin compreendeu o gesto na hora. Vá, detenha-o. Ele avançou, mas então fez uma pausa e levantou a lança diante de Leshui. Depois a deixou cair. Embora Sil tenha desaparecido como névoa quase de imediato, esperava que Leshui compreendesse. De fato, ela sorriu, então, com a mão ainda pressionada contra a ferida. Estendeu sua lança e voltou a ponta para baixo. Um empate, parecia dizer o gesto. Ela indicou novamente a mansão. Kaladin não precisou de mais encorajamento. Saiu voando rumo às pessoas apavoradas. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.